Obrigada, muito obrigada, senadora. Eu começo cumprimentando a todos os senadores e senadoras, nas pessoas da presidenta dessa comissão, senadora Ana Rita, e de seu vice-presidente, senador João Capiberibe. Cumprimento também as deputadas federais, Janete Pietá e Janete Capiberibe, e mando um abraço especial para a nossa deputada estadual de Sergipe, a Conceição Vieira. Cumprimento as ministras aqui na mesa comigo, ao tempo em que também agradeço o convite da CDH para participar da abertura dos trabalhos. Acho que é muito importante nós destacarmos o papel que essa comissão tem tido no debate de vários temas de interesse da sociedade e especialmente de interesse da população negra no Brasil. Sendo que o grande marco dos debates que aconteceram no Senado e que tiveram uma participação grande de senadores e senadoras aqui presentes, a exemplo da própria senadora Ana Rita e do senador Paulo Paim, que foi a aprovação da lei de cotas para acesso para a democratização do acesso às instituições públicas federais. Uma lei de uma extrema importância para o trabalho que nós realizamos na CEPIR e que, sem dúvida alguma, criou as bases para que o governo federal pudesse, esse ano, através do nosso Ministério e do Ministério da Educação, dar um salto extremamente significativo no processo de inclusão de negros na sociedade brasileira. Eu queria também registrar o fato, esse período no qual o senador Paulo Paim atuou na presidência dessa comissão, onde nós tivemos várias audiências públicas tratando dos mais variados temas, como comunidades quilombolas, saúde da população negra, entre outros. A própria discussão das mudanças do Código Penal, da perspectiva dos operadores de direito e do movimento negro brasileiro. Acho que foram momentos extremamente positivos, alguns deles extremamente tensos também, mas que foram, como eu disse, produtivos do ponto de vista de fazer avançar essa agenda de igualdade racial no Brasil. E saudar, obviamente, a senadora Ana Rita, que agora assume a presidência dessa comissão. Nós vamos finalmente fazer uma mudança na composição de gênero nessa galeria de presidentes. Para nós, mulheres, isso é muito importante, que nós sabemos que é algo que tem um valor para além do valor prático da presença das mulheres num cargo de tanta importância no Senado Federal, o valor simbólico que isso representa para todas nós mulheres, na medida em que nós percebemos que as oportunidades vão sendo, ainda que lentamente, conquistadas de maneira firme e com a competência necessária. Bom, eu gostaria também de aproveitar para dizer que nessa relação da CEPIR com o Senado Federal, para além dos trabalhos na área legislativa, nós temos uma cooperação estabelecida com o Senado no âmbito da campanha Igualdade Racial é para Valer, que produziu, entre outros resultados, ao longo do ano passado, a realização de um curso à distância através do Instituto Legislativo aqui do Senado, um curso sobre orçamento dirigido a gestores estaduais de promoção da igualdade racial em todo o Brasil. Fizemos com o Senado uma pesquisa de opinião sobre
homicídios entre jovens negros, uma pesquisa numa abordagem absolutamente inédita, que eu considero que deu um reforço extremamente importante do ponto de vista de opinião pública para a execução desse Plano Juventude Viva, que vem sendo realizado por vários ministérios no governo federal, sob a coordenação da Secretaria-Geral e da CEPIR. E também, dentro desse nosso acordo com o Senado, reeditamos um livro sobre todos os discursos que foram aqui pronunciados durante o período abolicionista, que é um material extremamente importante, não apenas para os parlamentares, os historiadores, mas para o público em geral, considerando esse momento que nós vivemos hoje na sociedade brasileira, que é um momento de inclusão, de ampliação da inclusão, em particular da população negra, e também um momento que gera nos setores conservadores da sociedade reações bastante fortes, contrárias a esse impulso no sentido da inclusão dos negros nos lugares de poder e riqueza da sociedade brasileira. Fizemos também, junto com o Senado, oficinas com os funcionários sobre a questão do racismo institucional, e eu ressalto esses aspectos para dar uma dimensão da importância que na CEPIR, e assim como em outros ministérios, nós atribuímos a essa casa e do poder de alcance daquilo que é possível fazer aqui dentro no âmbito dessas parcerias que são estabelecidas. A ministra Eleonora descreveu o panorama das políticas para as mulheres dentro do governo, ressaltando, inclusive, o processo de consolidação em que essas políticas se encontram, especialmente na área do combate à violência doméstica. Eu não vou aqui me deter naquilo que diz respeito a uma pauta mais específica das mulheres negras, mas apenas salientar que nós, na CEPIR, temos trabalhado, obviamente, com a SPM dentro desse conjunto de pautas, e estabelecemos, no âmbito do nosso ministério, um conjunto de ações que seriam ações integradas, que deverão também contar com a participação, além da SPM, de outros órgãos federais, mas que tem como centro a questão do fortalecimento da organização das mulheres negras, na perspectiva, obviamente, do seu empoderamento político. Com isso, eu quero dizer que, ainda que essas ações integradas, pensadas pela CEPIR, numa oficina que também teve a participação da SPM, ela pode não produzir um resultado imediato do ponto de vista do que é hoje a participação política das mulheres e das mulheres negras em particular, mas é algo que aponta como possibilidade nessa direção. Me parece que, tendo consolidado essas intervenções do governo nas ações de autonomia econômica, nas ações de combate à violência doméstica, nós teremos que, num período muito próximo, retomar com centralidade a questão da participação política das mulheres. Porque, sem dúvida alguma, uma grande parte dessas questões que são questões fundamentais e que são enfrentadas por nós na sociedade brasileira, elas dizem respeito ou refletem, em algum nível, a nossa presença, ainda que crescente, mais pequena, nos espaços de decisão. Acho que isso é da maior importância, e existe aqui hoje, tramitando no Congresso, mais especificamente na
Câmara de Deputados um projeto de lei que tem um valor, novamente, prático, mas principalmente simbólico muito grande e que tem a ver com a questão da participação das parlamentares nas mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. Todos nós aqui sabemos o quanto, do ano passado para cá, nós perdemos do ponto de vista dessa representação. Felizmente, hoje temos a senadora Ana Rita aqui como segunda secretária da mesa do Senado. Desculpa, gente, desculpa. Estou falando da mesa diretora. Desculpa, Ângela, desculpa. A nossa senadora Ângela Portela, que nos representa a nós todas nessa posição, mas nós teríamos que ter conseguido minimamente, como já aconteceu com as mulheres na União Europeia, que de um ano para outro você nunca consiga perder as posições que já foram conquistadas. As que já foram conquistadas, você considera aquilo como uma plataforma definida para que dali para adiante, então, se possa seguir nessa direção, que é a direção que todas nós queremos, que é a paridade. Bom, a pedido da presidenta da comissão, eu queria muito rapidamente apontar algumas questões que são de interesse e de importância para nós no governo federal e na CEPI, mais especificamente naquilo que se refere ao Senado Federal. Em primeiro lugar, fazer coro à manifestação da ministra Menicucci em relação ao fato de que o Senado dê prioridade e aprove a PEC das trabalhadoras domésticas, que eu considero um compromisso extremamente importante, não apenas da sociedade, mas do Estado brasileiro, porque sempre é muito bom lembrar que no processo da Conferência Internacional da OIT, que discutiu especificamente a Convenção do Trabalho Decente para trabalhadores e trabalhadoras domésticas, o Brasil, o governo brasileiro e os setores organizados do sindicalismo nessa área tiveram um papel fundamental na aprovação dessa convenção. Portanto, aprovando essa PEC, nós estaremos fazendo nada mais do que honrar o grande investimento que o país fez para que não apenas aqui no Brasil, mas que em todo o mundo essa categoria de trabalhadores passasse a ocupar um outro lugar. No que se refere aos projetos em pauta aqui na CDH, senadora, eu queria destacar o fato de que existe um projeto que altera a Lei 8666 de 93, que é a lei que trata da questão das licitações, dos contratos públicos, e dentro dessa proposta existem mecanismos de contratação de mulheres em serviços, em obras públicas. Eu não sei exatamente em que ponto essa proposta se encontra, mas, para além da questão da contratação das mulheres, nós teríamos que também considerar a possibilidade de, ir mexendo na Lei 8666, nós introduzirmos alguns mecanismos que assegurem a questão da inclusão dos negros, ou seja, discutindo a possibilidade de determinadas condicionalidades, critérios ou requisitos para empresas que participam de licitações no governo federal, do ponto de vista da presença de trabalhadores e trabalhadoras negras em todos os níveis hierárquicos dessas empresas. Destaco também um projeto de lei da autoria do senador Paulo Paim, que modifica
o Estatuto da Igualdade Racial, inserindo no Estatuto todas as questões relativas à regulamentação, todas as questões relativas à regularização das terras quilombolas. Acho que isso é da maior importância, que esse debate volte ao Senado com a força que ele merece e também seguindo um acúmulo, não é, que foi criado no processo de discussão que tivemos ao longo do ano passado. Esse é um momento da maior importância, porque também deverá ser pautado pelo STF o debate sobre essa questão, e é preciso que nós criemos uma sinergia, vamos dizer assim, nesse processo de discussão entre os três poderes. Eu chamo também a atenção... Paulo Paim saiu da presidência, mas vai ter mais trabalho ainda agora. Eu acho ótimo. Em relação ao projeto de lei que altera a Lei 7716, de 1989, que foi a primeira lei infraconstitucional a falar sobre os crimes resultantes do racismo. É uma lei que tem uma importância muito grande para a população negra no país, e ela vem sendo agora alterada, tem uma proposta de alteração para que nela também se incluam os crimes de homofobia. Todas e todos nós sabemos que isso foi motivo de um debate bastante acirrado, mas, de uma certa forma, as coisas foram esfriadas, não é? E esse debate não progrediu, e é preciso que nós tenhamos essa consciência de que é preciso retomar, não é, essa discussão, e retomar essa discussão principalmente criando possibilidades e oportunidades para que todas as partes envolvidas, os movimentos anti-homofóbicos, os movimentos antirracistas, possam sentar-se e discutir formas de trabalhar essa matéria, considerando inclusive o fato de que a Lei 7716 ela tem um valor simbólico extremamente grande para a população negra brasileira e que pode, obviamente, servir como um ponto de partida para criar uma lei semelhante e com a mesma força em relação, criminalizando os crimes, a prática da homofobia. Finalmente, senadora, eu queria também sugerir que nós pudéssemos, ao longo dessa legislatura, promover uma audiência pública para tratar da defesa da ancestralidade africana no Brasil, tendo como ponto de partida todos esses crimes de racismo que se dirigem às comunidades de matriz africana, que também são conhecidas como terreiros, né? Houve, e a ministra Maria do Rosário pode testemunhar pelos dados que são levantados na SDH, um crescimento muito grande desses crimes de racismo nesse formato no Brasil, e é preciso que nós aproveitemos todas as possibilidades para demonstrar o nosso repúdio a esse tipo de tentativa de impedir que as diversas matrizes que formaram o Brasil se manifestem em toda a sua plenitude e com a dignidade que elas merecem. Peço desculpas por ter me excedido no tempo, mas eram essas as sugestões que eu gostaria de trazer à Comissão de Direitos Humanos, nos colocando à disposição, como sempre, para construir esse trabalho e cumprimentando mais uma vez a senadora Ana Rita,
pela conquista dessa posição. É um motivo de orgulho muito grande para todas nós e uma responsabilidade também para todas nós, para que a sua gestão seja uma gestão muito exitosa. Isso vai ser bom para nós mulheres, vai ser bom para os direitos humanos no Brasil. Muito obrigado.